Olá, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na NET das organizações Arnon de Mello. Muito obrigado mesmo pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua parceria. E vamos juntinhos, eu e você e eu, até o meio-dia, com as notícias quentíssimas que aconteceram durante a madrugada, durante esta manhã, ou a qualquer momento virão manchetes aqui no Fenômeno A Vez do Povo. Hoje, terça-feira, dia 1º de setembro de 2015. Ei, seja bem-vindo, setembro. Um abraço ao mês de agosto e que setembro seja bem-vindo com muita paz, com muita saúde, com muita disposição e com muitas oportunidades para todos nós, tá bom? Muito bem. E sem perder tempo, vamos direto às manchetes de hoje aqui do Fenômeno. Medo, abandono e falta de estrutura. Essas são algumas das situações vivenciadas diariamente pelas famílias sem teto que vivem no edifício Humberto Santa Cruz, lá no centro da cidade. Nós vamos trazer aqui uma matéria especial feita pela nossa jornalista Porlane Santos e Flávio também Santos, mostrando todos os detalhes. E hoje me parece que encerra-se o prazo para que elas permaneçam no local. Então, muita coisa vai acontecer daqui a pouquinho. Mais detalhes para vocês aqui no Fenômeno A Vez do Povo. Campanha de vacinação contra a poliomielite é prorrogada em Alagoas. Se encerraria ontem, dia 31, mas aí por conta de não conseguirem atingir a meta, foi aí prorrogado até o dia 10 de setembro, tá bom? Daqui a pouco detalhes também aqui no Fenômeno. Ciclistas vão se reunir em um ato contra a violência no trânsito. Muitos ciclistas acabam sendo atropelados e desrespeitados no trânsito. Daqui a pouco mais detalhes. Aqui em nossos estúdios, nós vamos conversar com o cirurgião plástico Joaquim Diegues, que vai contar um pouco mais sobre o lábio leporino e a fenda palatina. Você sabe o que é? Pois é, muitas crianças estão nascendo assim, várias pessoas às vezes não cuidam e criam problemas terríveis para a criança, como alimentação, engasgar, enfim, aquela fendinha aqui, né, no lábio ou também no palato, né, no tradicional céu da boca. Vamos conversar com ele, inteligentíssimo, competente, vai estar aqui para responder a todas as nossas arguições e você pode participar também fazendo perguntas aos nossos entrevistados. Com essas manchetes e muito mais, o Fenômeno A Vez do Povo está no ar. Pois é, estamos começando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET, testando nosso querido Girafa aqui por trás das câmeras. Ele, Biscoito, né, a turma toda, a turma do mal, não é? No mal no bom sentido, né? Os meninos danadinhos, não é? Vamos saber se ele está, olha o Girafa, tá aqui, tá danado. Muito bem, Girafa, até o final da semana você estará completamente ágil, que eu vou andar muito até você ficar com bursite aí no seu ombro, tá bom? Muito bem. E, gente, olha, deixa eu avisar vocês que vocês agradecer mais uma vez, está de volta o nosso querido diretor ali, o nosso Felipe Ferreira, após 30 dias aí, vendo a Lagoa, um sirizinho e tal, naquele mirante do Maré. Exatamente, conhecido como glúteos de aço, é? Muito bem, pois é, porque ficou muito tempo sentado, né? Descansando, tá certo, tá bom, não vou contar esse detalhe não, tudo bem. Um abraço, seja bem-vindo, companheiro. Um abraço ao nosso querido Josiel, que está descansando, né? Vai passar esses 30 dias descansando aí, mas vai tirar muita foto, selfie e tudo mais, né, meu querido Josi? Um abraço, meu querido Josiel, que está descansando, nos assistindo, mas em breve vai estar por aqui também. Ele não consegue matar a saúde, ficar com saudade da gente vir para cá, tá bom? Muito bem. E olha, só lembrando que você pode participar sempre com a gente. E deixa eu agradecer também, né, meu querido diretor, você chegou agora ainda aí, está ainda se readaptando, né, dessa saudade que teve aqui. Eu quero agradecer a cada um de vocês por sempre, a todas as manhãs, nos deixar entrar em sua casa todos os dias. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo grande carinho da sua audiência. Todas as manhãs, eu e você e eu juntinhos até o meio-dia com as notícias quentíssimas do Fenômeno. Muito obrigado. E olha, atenção, você pode entrar em contato com a gente também. Essa interação é muito importante. Você entra em contato com a gente no nosso WhatsApp, 98107-9872. Esse é o telefone, tá prontinho para você entrar em contato, perdão, com as nossas meninas superpoderosas, Laira Santa Rosa, a Patrícia Barros, Porlane Santos, comandadas pelo querido Volney Malta. Tá aqui o WhatsApp no 98107-9872. Você aproveita a oportunidade para mandar fotos, vídeos, mandar seus recados e colocar pautas para que sejam feitas aqui também no nosso Fenômeno A Vez do Povo, tá bom?
Se você preferir, você também pode ligar para o telefone 3377-9097, que é o telefone do povo, que está à sua disposição para você ligar agora, falar agora ao vivo, fazer perguntas aos nossos entrevistados e ficar à vontade para interagir junto com a gente. É mais uma ferramenta de interação total aqui com a gente no Fenômeno A Vez do Povo, tá bom? E se você quiser ser um repórter cidadão, também é muito fácil. Fácil. Basta você baixar o aplicativo Skype, colocar TV Mar e rapidamente você já está em contato conosco aqui, vai entrar com áudio, vídeo, ao vivo comigo aqui, de onde você estiver, mostrando e falando com a gente ao vivo, qualquer que seja o problema ou a situação no seu local onde você esteja aí, tá bom? É mais uma ferramenta para você, porque, afinal de contas, meu querido diretor, afinal de contas, este programa é feito para você, por você e com você. Participe, sejam bem-vindos. E olha, nós vamos iniciar o programa de hoje com um pronunciamento do senador Fernando Collor. Ontem, durante a sessão no Senado, Collor afirmou que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, mentiu durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado ao ser questionado sobre irregularidades cometidas durante a sua gestão. Vamos acompanhar o pronunciamento, vamos ver. No último dia 26 de agosto, o Senado Federal aprovou a recondução do senhor Rodrigo Janot ao cargo de Procurador-Geral da República. Todo o processo se deu dentro das normas e da legitimidade, como se requer numa república democrática e num Estado de direito. Nada a contestar quanto a isso. Cumprimos o nosso papel institucional. Ao contrário do que a maioria dos meios divulgou, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o procurador-geral mentiu em respostas às várias perguntas feitas por mim. Em outras, apenas tangenciou as respostas e em algumas sequer respondeu. Mentiu o senhor Janot perante a Comissão de Constituição, de Justiça e Cidadania. Mentiu o senhor Janot perante o Senado da República, os seus integrantes e, pior, mentiu perante a nação brasileira. Desrespeitou nossas instituições. E agora, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, vejam a gravidade da acusação frontal que ora faço ao senhor Janot. Ele, na condição de Procurador-Geral da República, na sabatina que o reconduziu à função que ora exerce, mentiu, senhoras e senhores senadores. Mentiu. Está tudo devidamente registrado, taquigráfica e eletronicamente. Assim, qual é a sanção que se aplica a esses casos? Aos doutos, a resposta. Sabemos, senhor presidente, que as regras e a dinâmica que envolvem uma sabatina não permitem, por limitação de tempo, o completo esclarecimento dos fatos, e menos ainda, a devida cobertura e repercussão. Soma-se a isso a recorrente parcialidade da mídia, que, salvas exceções, inclina sempre suas matérias e análises, quase adernando. E isso é fato ou não é? Claro que é fato. Todos nós aqui sabemos que é um fato. Durante a sabatina, ao responder meus questionamentos, o senhor Janot, por exemplo, não disse quem é e onde trabalha o senhor Fernando Augusto ou Fernando Antônio Fagundes Reis, que tanto ajudou e continua ajudando. Menos ainda respondeu qual a sua relação com ele. Por que o senhor Janot se omitiu em relação a este procurador, hoje diretor jurídico da Light, que é uma empresa controlada pela CEMIG e que, por sua vez, tem sido alvo de investigação do Ministério Público? Qual é, senhor Janot, o limite do conflito de interesses que envolve seu amigo? Por que o seu amigo pediu demissão do Ministério Público em detrimento do cargo na Light? Foi tão somente uma questão salarial? E onde entram outros amigos comuns,
como os ex-procuradores gerais de Justiça de Minas Gerais, senhor Jarbas Soares e Alceu Torres. São todos eles e o senhor integrantes de um mesmo grupo de interesses? E o caso Hortengue, a empresa para a qual o senhor Janot atuou por diversos anos como advogado, cumulativamente com o cargo de subprocurador-geral da República, diretor da Escola Superior do Ministério Público Federal e também membro do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Dadas as evasivas do procurador-geral na sabatina, o assunto ficou em aberto, mesmo eu tendo provado documentalmente que se tratava do exercício advocatício em desfavor de empresa, a Braskem, com participação de capital estatal, mais precisamente da Petrobras. Ou seja, ele advogou contra a União e contra o Estado brasileiro na condição de procurador da República. Que interesses havia por trás disso? É possível aceitar um subprocurador-geral da República, membro do Conselho Superior do Ministério Público e diretor da Escola Superior do Ministério Público Federal, advogando particularmente e, portanto, recebendo honorários em desfavor da União? E, coincidentemente, envolvendo ao final a própria Petrobras? E aqui tenho em mãos o que estou afirmando. No caso, extrato da medida cautelar número 16.266, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que é a prova que apresento e que apensarei ao meu pronunciamento, que é a prova número 1. Em relação à Oficina da Palavra e ao seu diretor, Raul Pilate Rodrigues, o procurador-geral mentiu do início ao fim. Negou o óbvio, dito até mesmo pelos próprios servidores da Secretaria de Comunicação Social da PGR, em carta dirigida ao Procurador-Geral em março deste ano. Aqui está a prova número 3. Todo o processo de contratação foi viciado, sem licitação, e os serviços prestados pela empresa foram objeto de questionamentos internos, tanto que um dos contratos está sendo contestado juridicamente pela própria PGR por meio do processo administrativo 004970/2015, hífen 13, que se constitui na prova 4, que aqui apresento. Vejam, senhoras e senhores senadores, senhor presidente da República, eu estou demonstrando na minha fala que o senhor Janot, na sabatina que prestou à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, na condição de Procurador-Geral da República e candidato à recondução, estou daqui desta tribuna afirmando que ele mentiu em diversas oportunidades. Todo o processo de contratação foi viciado, sem licitação, e os serviços prestados pela empresa foram objeto de questionamentos internos, tanto que um dos contratos está sendo contestado, como disse, juridicamente pela própria PGR. Pior, ainda em relação à questão de Raul Pilate Rodrigues, o senhor Janot, que depois desse contrato assinado, o nomeou seu diretor da Secretaria de Comunicação Social, negou que ele era também diretor e um dos sócios da Oficina da Palavra. Alegou que tão somente era executivo de uma outra empresa do grupo, a Impress Comunicação, e que havia se desligado antes de assumir o cargo na PGR. Pois bem, mostrei documento comprovando que Raul Pilate era, sim, diretor da Oficina da Palavra. Disse também o senhor Janot que em sua campanha para a PGR em 2013 não havia contratado nenhuma empresa, e sim uma pessoa. Pois bem, essa pessoa quem era? Acertaram os senhores senadores e as senhoras senadoras. Era o senhor Raul Pilate Rodrigues. Por tudo isso, durante a sabatina, fiz questão de ler matéria do jornalista Hélio Gaspari, abordando exatamente as dúvidas que pairam sobre a contratação da Oficina da Palavra pelo senhor Janot, que aqui apresento como a prova número 8.
sobre as mentiras do senhor Janot. O procurador-geral também falseou em relação aos gastos e às suas responsabilidades. No aluguel de uma mansão de 1.226 metros quadrados, na QI 15, área especial B do Lago Sul, em Brasília, aluguel este que custou R$67 mil por mês. Aluguel assinado, contrato este assinado de aluguel durante 5 anos. Aqui está a prova número 11, que foi alugado, de que foi pago algumas parcelas e alguns gastos extras. Primeiro, ele negou que a PGR tenha tido qualquer despesa com imóvel, o que era uma mentira. Depois, alertado por assessores que lhe encaminharam um bilhete à mesa, ele assumiu ter pago. E com ar de desdém, ele falou, foi pago uma bobagem, 2 ou 3 aluguéis. Pois bem, mostrei documentalmente as despesas efetuadas no valor superior a R$330 mil entre aluguéis pagos e despesas com manutenção. Trata-se de documento também enviado pela própria PGR, em resposta a requerimento meu. E aqui está a prova do que afirmo, a prova de número 12. Em suma, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em que pesem alguns exageros e desvirtuamentos dos meios quanto à sabatina, via de regras parciais e tendenciosos ao procurador-geral, a verdade é que qualquer análise mais apurada do ocorrido naquela oportunidade comprovará que o senhor Janot mentiu. E por isso estou juntando também a essas provas que agora apresento a íntegra das perguntas da parte da sabatina que foi submetida ao senhor Janot, em que formulo a ele as perguntas e ele oferece em resposta mentiras e tangenciamento da verdade. A verdade é que qualquer análise mais apurada do ocorrido naquela oportunidade comprovará que o senhor Janot mentiu. Tenho provas documentais e testemunhais de tudo o que afirmei. Eis aí vários pontos que ficaram ou estão no ar para que o Procurador-Geral da República explique. Espero que ele realmente consiga responder e pare de se omitir para não mostrar quem de fato ele é. E por fim, senhor presidente, espero que a nossa imprensa, livre, isenta e democrática, e que tanto observa o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros e seus dispositivos que exortam a precisa apuração e equidade na exposição de pontos de vista dissonantes, sobretudo envolvendo denúncias contra agentes públicos, aprenda também, com o mesmo pau, a bater em Francisco. Era o que tinha a dizer, por enquanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, reforçando, senhor presidente, o pedido para que essas 19 provas documentais, provas documentais das mentiras do senhor Janot, sejam apensadas ao meu pronunciamento para constar dos anais desta casa, juntamente com o vídeo a que já me referi, da parte em que eu o interpelei no decorrer da sabatina que foi submetido no último dia 26. Muito obrigado pela sua generosidade do tempo, senhor presidente Paulo Paim, senhoras e senhores senadores. Muito bem, vocês viram aí o pronunciamento com denúncias fortes e seguras, né? Tem todas ali as provas mostradas, inclusive, pelo senador em relação à sabatina ocorrida semana passada com a recondução do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, né? Mas, olha, em visita, inclusive, ao Senado, o ministro da Integração Nacional, o Gilberto Ock, tratou, inclusive, com os senadores sobre o cronograma das grandes obras que são realizadas pelo governo federal aqui no país. Enfim, entre elas o Canal do Sertão de Alagoas, que maravilha, não é? No encontro, o senador Fernando Collor mostrou, inclusive, uma preocupação com a possível redução de recursos do governo federal para a obra no estado. O ministro, inclusive, assegurou que os recursos para a continuidade do Canal do Sertão estão garantidos. Olha que maravilha, hein? O Canal do Sertão, que é uma das mais importantes obras de infraestrutura do Nordeste, né? Muito importante, está garantido. Collor lembrou que sua finalidade é justamente alimentar a disponibilidade de água para as regiões do Sertão e agreste aqui de Alagoas, assoladas pela estiagem, essa seca que vem assolando aí mais de 38 municípios, né? Um trecho de 30 quilômetros do Canal do Sertão deve, inclusive, ser inaugurado até o final
deste mês agora de setembro. Olha que maravilha. Parabéns ao senador, parabéns também ao ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, que eu conheço, que eu tive o prazer de conhecer quando foi superintendente aqui da Caixa Econômica Federal, e a gente fica muito feliz que essa luta do senador, quando então presidente também, trouxe à tona essa discussão do Canal do Sertão e agora então como senador trouxe essa discussão de volta. Durante muito tempo no governo do Fernando Henrique Cardoso, essas obras ficaram paradas, né? E o presidente, o então senador Fernando Collor, senador, trouxe à tona essa discussão e com muita força, com muita dedicação, mostrando inclusive a importância desse Canal do Sertão para os sertanejos e adjacências ali. Enfim, no governo Lula, então na época presidente Lula, acabou trazendo a discussão e colocando em prática. E agora, mais uma vez, mais um tiro de placa aí fantástico do senador, trazendo aí mais uma vez a garantia, né, do ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, para que mantenham as obras aí no Canal do Sertão, tão importante para todos os sertanejos e o Nordeste de uma forma em geral. Parabéns ao senador. E, gente, olha, dando sequência aqui às notícias, e as chuvas que caíram, inclusive em Maceió, desde a madrugada de hoje, causaram alagamentos em alguns pontos aqui da cidade. Olha só, e não foi uma chuva forte, foi uma chuva razoável, né, que caiu, e olha só. E isso, gente, é na Ponta Verde, viu? Isso aí é Pajuçara, Ponta Verde, não é favela, não. Na Pajuçara, na rua Júlio Pleste Filho, o trânsito ficou lento devido à quantidade de água que acabou atingindo o local, como vocês estão vendo aí. O repórter cinematográfico que mostra aí é o Flávio Santos, né, que essa água tomou conta da rua, que é inclusive uma das transversais da Avenida Antônio Gouveia, a principal da Pajuçara. E é comum essa rua ficar alagada sempre que chove. A situação do local deve ser amenizada no decorrer da manhã, com o sol chegando, as galerias aos poucos vai consumindo essa água, né? Mas enfim, se a chuva durasse mais umas 2, 3 horas, seria um Deus nos acuda. Com certeza essa água estaria batendo nos muros dos prédios e dos estabelecimentos comerciais dessa região, né? Ela já começa a diminuir um pouco agora, é a prova de que a nossa galeria de águas pluviais não suporta a quantidade de água, seja ela qual for, infelizmente, né? Então aí, imagens do nosso querido Flávio Santos, mostrando aí, nessa manhã de hoje, as pequenas chuvas da madrugada que deixaram as ruas alagadas. Muito bem. E, gente, olha, o corpo de uma universitária, a Liliane da Silva Cirino, de 25 anos, foi encontrado, inclusive, nesta madrugada pela Polícia Civil. Uma pena, gente, porque até então eram suposições, mas a informação foi confirmada, infelizmente, na manhã de hoje. Liliane estava desaparecida desde o dia 15 de agosto. O corpo foi encontrado num local chamado de Mata das Cabreiras, lá em Marechal Deodoro. 2 pessoas também foram presas suspeitas do crime. Eles seriam o mandante e o executor do assassinato. A dupla será apresentada à imprensa durante uma entrevista coletiva que está marcada, inclusive, para as 14 horas de hoje, lá na sede da Polícia Civil. Vocês lembram, inclusive, que até os familiares disseram que ela desapareceu no trevo do Francês. Inclusive, algumas imagens do local onde ela estava com mais 2 amigos, né, que aparecem nas imagens. Ela trajando bermuda, enfim, ela sai do trevo do Francês e toma um destino, mas aí a câmera não pega o destino que ela pega, ou se ela subiu num carro, numa motocicleta, e enfim, a família estava, como todo mundo, com esperança de que ela reaparecesse, não é? Infelizmente, apareceu da pior maneira possível, né? O corpo, morta, e agora vamos aguardar que a polícia traga as investigações e os reais motivos dessa atrocidade com a jovem, né? Segundo a família, ela teria sido usuária, mas tinha parado durante muitos anos e estava tranquila, e pode ter havido uma recaída, e nessa recaída alguma coisa aconteceu. E é isso que a polícia, na prisão desses 2 suspeitos, que seria o autor intelectual e o executor, segundo a polícia, né, são suspeitos, e aí nessa coletiva será, enfim, dito realmente o que aconteceu. Uma pena, e os meus sentimentos para os familiares da jovem, né, Liliane, infelizmente encontrada morta. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo comercial, a gente volta já. Não sai daí, tem muita coisa ainda no Fenômeno A Vez do Povo. Eu volto já. O
acidente vascular cerebral, o AVC ou derrame, é uma das doenças que mais matam em Alagoas. Preocupado com essa situação, o governo estadual criou a primeira unidade de AVC do estado. Os pacientes terão atendimento específico, diminuindo os riscos de morte e sequelas. Cheguei aqui com o braço esquerdo paralisado, a perna esquerda. Em 10 minutos eu já sabia o que eu tinha. A equipe, a nota 10. O caminho é longo, mas a saúde em Alagoas está começando a mudar. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. O Marcelo é do time da defesa e adora tirar fotos com os amigos. Mas ele sabe que nem toda foto é legal. O time do ataque gosta de fazer filmes e fotos estranhas, de crianças sem roupa ou fazendo coisas que as machucam. Se alguém tentar fazer isso com você ou te convencer de que é legal, diga não. E conte para alguém em quem confia. Ou ligue para o número 100 e denuncie tudo para quem atender. Fique atento também ao compartilhar suas fotos na internet. Não se exponha. Defenda-se. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo. 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo. O Fórum Permanente de Combate às Drogas convida todos para o seminário sobre Justiça, Direitos Humanos, Dependência Química e Família, dia 9 de setembro às 19 horas, na Escola Superior de Magistratura no Farol. Contatos 99699-3258, 99671-9742. Participem. Quem se informa não se droga. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Você está a um clique de um sorriso mais saudável. Acesse apvida.com.br/vendas e adquira o plano odontológico do Apvida, que oferece ampla rede credenciada, mais de 2.000 pontos de atendimento e cobertura completa, com urgência 24 horas, consultas, exames e cirurgias. Tudo por apenas 83 centavos ao dia. É a maior cobertura pelo menor preço. Acesse apvida.com.br/vendas e faça já seu plano. Apvida mais odonto. Mais motivos para sorrir. Pois é, estamos de volta com o Fenômeno, a vez do povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na net das organizações Arnaud de Mello. E sem perder tempo, direto à notícia. Olha, policiais civis da delegacia de Marechal Deodoro prenderam em flagrante ontem 2 jovens que estavam comercializando drogas na Praia do Francês. A ação
foram detidos, nessa ação foram detidos William José Setten de Arthur do Nascimento Altenkirchen, não é? William José Setten, isso é um, tá? E Arthur do Nascimento Altenkirchen, tá? Esses dois jovens foram presos. Durante a operação foram apreendidos maconha, recipientes com anabolizantes, uma balança de precisão e cápsulas para armazenar cocaína. A polícia disse ainda que o William é proveniente do estado do Paraná e o Arthur é de Pernambuco. Essa dupla foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Pra vocês terem ideia, eles são considerados como de classe média alta, não é? E faziam altas festas, né, altas ostentações e tal, e nessas festas, dava boa pinta, legal, acabavam oferecendo as drogas para as pessoas. E a polícia estava, inclusive, graças a uma denúncia anônima, né, feita para o 181, e a polícia também já estava investigando algumas ações dessa dupla, que acabou, infelizmente, né, felizmente, né, infelizmente por serem jovens que deviam estar em outro caminho e estão no mundo das drogas. E felizmente porque a polícia tira de circulação duas figurinhas que circulam nas altas rodas, colocando aí em risco a vida de todos os jovens que estão naquele ambiente, que podem ser fracos e acabar consumindo essa desgraça do mal do século, essas drogas pesadas, inclusive. Olha, policiais civis da delegacia... Não, isso aqui nós já falamos agora. Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Carga prenderam Clemilton José da Silva, de 30 anos. Ele é acusado de homicídio, tá? Segundo informações da Polícia Civil, a prisão de José da Silva aconteceu no momento em que tentava registrar um boletim de ocorrência. Quer dizer, ele foi lá tentar registrar um boletim de ocorrência, quando foi puxado, inclusive, os registros criminais, foi constatado que ele, inclusive, é acusado de executar João Barnabé de Oliveira, lá no bairro do Jacintinho, em fevereiro deste ano. Os policiais imediatamente cumpriram o mandado de prisão expedido pelo juiz Geraldo Amorim, da 9ª Vara Criminal da capital. O acusado acabou sendo conduzido para a Delegacia de Homicídios para que fosse formalizado ali os procedimentos cabíveis. Olha a foto dele aí, não é? Foi até a delegacia para prestar queixas e tal, né? Fazer um boletim de ocorrência. Quando a polícia pegou o CPF dele, por coincidência, né? Foi para fazer, puxou, viu, peraí, você está querendo denunciar alguém, mas você está mais sujo do que a pessoa que você está dentro. Amigão, tem muita coisa contra você, você vai ficar aqui, companheiro, tá bom? E aí, infelizmente, acabou preso. Felizmente e infelizmente. Infelizmente porque não devia estar nesse momento ter aprontado em fevereiro, né? Aprontado, matado, que criado problema aí e tal. Infelizmente porque tira de circulação uma figura como essa, né? 2 criminosos invadiram uma loja de malhas e roubaram clientes e funcionários na tarde de ontem. Isso aconteceu na Avenida Rotary. De acordo com o Centro Integrado de Operações da Defesa Social, os bandidos chegaram ao estabelecimento com armas em punho e acabaram anunciando o assalto. Eles fizeram ameaças às vítimas, conseguiram roubar 3 aparelhos celulares e também uma quantia em dinheiro. Em seguida, eles acabaram fugindo, levando um carro. Na tentativa de localizar os bandidos, a polícia acabou conseguindo recuperar o veículo que foi encontrado abandonado horas depois do assalto, tá? Por uma guarnição lá no Barro Duro. Apesar das buscas realizadas pela polícia, até o momento ninguém foi preso. Eles já deviam estar observando o ambiente há muito tempo, né? Era uma loja de malhas. E entraram, deram o bote e ainda fugiram com o carro de um funcionário, do proprietário, não sei, só para poder empreender fuga. Fugiram, depois, não sei se pela pressão ou se o carro tinha alguma coisa que cortava, como não sei. Sei que depois eles abandonaram e a guarnição encontrou o carro e está no encalço dos vagabundos, tá bom? Muito bem. E olha, a campanha de vacinação contra a poliomielite, iniciada no dia 13 de agosto, ela foi prorrogada até o dia 10 deste mês, agora de setembro. O Fernando Palmeira traz as informações que vocês acompanham comigo aqui agora. Vamos ver. Você é o protetor do seu filho. A campanha contra a poliomielite, a paralisia infantil, foi prorrogada. Começou em 15 de agosto e vai até 10 de setembro. Estamos aqui ao lado da coordenadora da campanha de imunização e a vacinação contra a poliomielite. Denise Castro nos fala sobre as estatísticas e o porquê dessa prorrogação. Bom dia. Realmente é necessário prorrogar porque Alagoas até o momento não atingiu a meta, como nenhum estado do Brasil. Nós estamos em torno de 77%
Nós precisamos atingir no mínimo 95, então estamos prorrogando até o dia 10 para dar oportunidade aos pais, né, e aos responsáveis levar suas crianças ainda às nossas unidades de saúde e para vacinar, porque é importante se proteger essas crianças. A polio não está erradicada no mundo, existem países que são endêmicos, então o risco continua. Nós precisamos proteger nossas crianças e protegendo aqui, vacinando, para que no futuro, ou então ela não vai ter a polio, né, desenvolver e pode até morrer, adoecer ou ficar com sequelas graves. Então é preciso que os pais tenham consciência da importância da vacinação. A poliomielite está erradicada no Brasil, mas mesmo assim o Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, secretarias municipais estão empenhadas nessa vacinação. Mas houve um fato aqui interessante em Alagoas, o município bateu o recorde internacional de vacinação, ou foi erro de número além de 900% da vacinação? Foi erro de digitação. Agora a polio não está erradicada no Brasil, está eliminada. Nós temos o certificado de eliminação. Ela só é erradicada quando não existe mais casos no mundo. Aí o Brasil tem o certificado, há 26 anos não temos casos de polio, mas não é por isso que a gente tem que ficar despreocupado e deixar de vacinar nossas crianças. Nós temos que manter coberturas vacinais adequadas e homogêneas. Só assim a gente vai evitar que esse vírus seja reintroduzido no Brasil. Alagoas está em terceiro lugar no Nordeste em relação à quantidade de crianças vacinadas. É uma boa marca? É assim, em relação ao Nordeste, né? Mas a gente quer o quê? Alcançar a meta, pelo menos a meta mínima, que é 95%. Sempre trabalhamos para vacinar 100% das crianças. Mas como é pactuado uma meta mínima, caso a gente atinja 95%, a gente está dentro do que foi pactuado. Mas o trabalho nosso é vacinar 100% das nossas crianças. Crianças a partir de 6 meses e menos de 5 anos de idade, como é que é a distribuição dessas doses de vacina? Exatamente, de 6 meses a menor de 5, então todas essas crianças têm que ser levadas a uma unidade básica de saúde. As vacinas já foram distribuídas para todas as unidades, que é em torno de 815. No período de 15 a 31, vários municípios montaram estratégias diferenciadas, como a vacinação na casa das crianças. Usaram também como estratégia vacinar em shoppings e casas comerciais e algumas escolas, para ficar a unidade mais próxima à sua criança, essa oferta da vacina, facilitando, né, a ida dessas crianças. Agora, nesse período, só a capital vai manter ainda nos shoppings, e os outros municípios vão fazer a busca ativa, que se chama busca de faltosos, casa a casa. Agora, como é que está a estratégia da distribuição de postos de vacinação? Em todos os postos tem essa vacina? Tem essa vacina. Nós distribuímos, que a nossa responsabilidade é função da Secretaria, da CESAL, fazer essa distribuição, e nós distribuímos mais de 100%, em torno de 110% do quantitativo de vacinas para todos os municípios. Vacina não é para faltar em unidade de saúde nenhuma. Inclusive, nós tivemos alguns pais que reclamaram, que procuraram unidade de saúde essa semana, segunda-feira, em Maceió, e disseram que não tinha vacina. Isso não é para acontecer. Imediatamente nós entramos em contato com a coordenação municipal para saber o que estava acontecendo para aquela unidade estar sem vacina. E a explicação foi que não tinham sido avisados pela unidade que aquele local não tinha. Já providenciaram, né, a entrega. Então, os pais, os responsáveis, chegar numa unidade, não encontrar vacina, ligue para a Secretaria Municipal de Saúde, se for aqui na capital, e se for em outros municípios, para as secretarias municipais. Aqui na capital é o 3315-5221. Denuncie, que não é para faltar vacina, por hipótese nenhuma. Na estratégia logística, vamos ter esse final de semana também em shoppings e postos avançados? Na capital, mas outros municípios não. Só busca ativa, vai ser aquela... Ir na área rural, na área de difícil acesso, fazer uma listagem, porque nos municípios menores você tem condição de fazer isso. Nominal, saber quem são as crianças que deixaram de ser vacinadas. E às vezes a criança estava com alguma intercorrência, com alguma doença, aí a mãe deixou para vacinar depois. Então, se ela melhorou, já pode levar na unidade de saúde e vaciná-la. Quantas crianças deverão obrigatoriamente ser vacinadas em Alagoas? 243 mil.
e nós não chegamos, né? Está menos de 200, está 184. Estamos perto, esperamos que até o dia 10 nós tenhamos, né, conseguido, né, vacinar 100% dessas crianças. Todo dia, meu caro Wilson Júnior, é dia D de vacinação contra a paralisia infantil, contra a poliomielite. Não está erradicada como nós imaginávamos, apenas está sob controle. E é importante que todos os pais e responsáveis, crianças a partir de 6 meses até 5 anos de idade, recebam a gotinha, que é a redentora para evitar problemas de paralisia infantil no Brasil e particularmente em nosso estado aqui nas Alagoas. Viemos até aqui a coordenação do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, Programa Nacional de Imunização, para chamar a atenção de todos. Viemos em loco para conversar com Denise Castro, para chamar a atenção de todos os pais e responsáveis que não levaram ainda. Uma grande oportunidade, hein? Prorrogada até o dia 10 de setembro. Não esqueça, nos postos de vacinação, a gotinha para evitar a paralisia infantil. Zé Gotinha está em ação, hein? Todo dia, dia D desta vacinação. Aqui da Central de Vacinas da CESAL, da Secretaria de Estado da Saúde, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Maracanal 25, da organização Arnoldo Melo, na NET, dentro da Vez do Povo, que segue com você, meu caro Wilson Júnior. Muito obrigado, meu querido Fernando Palmeira, parabéns. Nós entrevistamos, inclusive, essa simpática senhora aqui, inclusive, no programa, explicando os detalhes. E a gente torce, que na verdade, gente, é a responsabilidade também. Mas eu acho que faltou também uma divulgação maciça nos meios de comunicação em relação a esse dia da vacinação do polio. Mas a gente fez entrevista, tudo bem, é ótimo, mas precisa de uma massificação. Porque algumas pessoas, nos locais mais distantes, mais esquecidos, não recebem essa informação. É importante, então por isso que eles agora estão indo até o local para que essas pessoas, a partir daí, comecem a proteger os seus filhos, tá bom? Vamos torcer que até o dia 10 se consiga atingir aí pelo menos uma meta de pelo menos 90%, né? Que seria razoavelmente ideal. Enfim, ideal é 100%, mas infelizmente não se chega a isso. Vamos lá, 90%, 85%, 90%, nós estaríamos já satisfeitos. Gente, olha, o tema de hoje no quadro Saber em Debate é a liberdade de imprensa e o controle da mídia. Importantíssimo isso. A dificuldade de democratizar a mídia se opõe tanto ao modelo de monopólio estatal, que imperou, inclusive, na Europa durante bom tempo, quanto ao modelo liberal, que delega toda a responsabilidade às forças do mercado. Hoje hegemônico, né, inclusive, o controle pelo Estado leva, no extremo, à instrumentalização da comunicação pelo grupo dominante, ou, pelo menos, ao consórcio entre os grupos que integram o establishment político. É isso, professor? Fiz certo aqui? Muito bem, já passei no Enem, então, muito bem. O mercado reduz a informação e cultura a elementos da disputa pela audiência, o que leva à padronização dos conteúdos e à tendência a tratar o público como consumidor e não como cidadão. Essa situação é um bom tema para nós discutirmos aqui com o grande e competente professor Luiz André, no Saber em Debate, que está no ar. Professor Luiz André. Fica ali, fico lendo e fico olhando para ver se você está assim. Se você fizer assim, tudo bem. Se você fizer assim... O estabelecimento foi perfeito. Foi perfeito, então acertei na mosca. Professor, então você viu essa introdução que nós fizemos aqui. Certo. Então, só para a gente explicar para os nossos telespectadores e alunos que estão nos assistindo. Fatos, por exemplo, como monitoramento e concentração do conteúdo e a pouca participação social são questões, por exemplo, importantes para serem colocadas no texto, professor. Bom dia. Sim, muito bom dia, Wilson, a todos os telespectadores da TV Mar. De fato, o tema é um tema muito abrangente. A questão da massificação, que você acabou de falar em relação à campanha de vacinação, ela é muito importante, porque a televisão ela tem uma característica, ela é uma concessão pública, vamos deixar claro, isso. Né? Ela é determinada pela Constituição Federal como uma concessão pública, então ela tem sim a obrigação desse fator educativo, cultural, um fator relacionado a, entre outros fatores, levar ao grande público informações como, por exemplo, essa campanha da vacinação. Prestar serviço, por si só, então, ela já é um grande tema, né? Esse já é um grande tema. Vamos lembrar que a questão da liberdade de expressão, ela tem hoje uma conotação muito importante, porque dentro da própria estrutura constitucional brasileira, há uma rota de colisão entre aquilo que é possível, como liberdade de expressão, garantia constitucional, diga-se de passagem, feita depois de 21 anos de ditadura militar, e ao mesmo tempo que o artigo 5º determina essa
essa liberdade de expressão, ele também restringe, não é? Podemos falar assim, lá nos artigos 220 a 224, quando determina esse fator educativo, esse fator cultural, essa regionalização que nós iremos tratar ao longo aqui do nosso debate de hoje. Questões como monitoramento, a concentração do conteúdo e a responsabilidade social são os fatores principais dentro desse argumento, né? Nós temos como a questão do monitoramento de conteúdo hoje apenas a classificação etária indicativa, que hoje é feita dentro dos programas. A concentração de conteúdo é hoje uma realidade, né? São pouquíssimos os grupos que têm o domínio da notícia. No caso da televisão, pouquíssimos grupos, né? Podemos contar nos dedos aqui facilmente, né? E no caso da participação social, a Constituição determina que nós deveríamos ter essa participação, nós enquanto sociedade, família, pessoas, e na verdade nunca teve uma lei regulamentando o fator, o que é muito complicado, né? Em razão dos vários interesses. E o que é uma pena, né? Inclusive, claro. Né? Porque devia fazer valer o direito, já que é uma concessão pública. Mas muitos acabam tomando conta de uma maneira e colocando da maneira que ele acha que é conveniente. Eu entendo a preocupação e sei, a gente não pode estar num pedestal imaginando que a sociedade vai fazer algo que seja perfeito, né? Que o mundo seja perfeito. Mas eu entendo também, tá? Que as televisões, elas precisariam adequar as suas grades a esses fatores constitucionais. Não está se falando em simplesmente abandonar as questões publicitárias, não, porque se vive de audiência. É né? Mas é óbvio que dentro dessa realidade ter uma programação que atendesse esses critérios, né? Afinal de contas, é uma Constituição que determina todos os fatores, né? Isso é fundamental. Perfeito e bem lembrado, professor. Que visões, por exemplo, professor, universalistas podem ser incorporadas, por exemplo, a esse texto? Você tem gostado dessas universalistas? Muito, né? É importantíssimo, porque isso, inclusive, dá uma abrangência geral, né? Esse é o charme do nosso debate, diga-se de passagem, é verdade. Para começar o texto, né, para fundamentar ali as competências do Enem. São várias. Vamos imaginar algumas mais óbvias dentro desse tema. Por exemplo, do ponto de vista jurídico, né, acabamos de falar o artigo 5º, a Constituição, ao mesmo tempo que no artigo 5º garante a liberdade de expressão como direito constitucional, restringe essa liberdade a critérios determinados lá à frente, no 220 a 224, estabelecendo uma regionalização, por exemplo, da programação, os critérios educativos, uma lei de participação social que venha a fazer com que as pessoas tenham controle sobre a programação. Então, qual é a sugestão que a gente dá para o aluno? Lê o artigo 5º, que é sempre muito importante para fundamentar a tua redação, né, o teu texto, e lê especificamente os artigos 220 a 224, que fala sobre os meios de comunicação. Dá uma lidinha em casa, vê como ele é, de certa forma, ele restringe essa questão da liberdade de expressão como um fator de colisão mesmo, porque ao mesmo tempo que você controla, você garante o direito. Exatamente, isso é muito importante. Isso. E em caso de televisão, a gente sabe muito bem os estragos Exatamente. Que um problema pode causar, a imagem e outras situações. Do ponto de vista sociológico, vamos deixar claro, tá, que essa questão ela é muito complicada em razão de vários fatores, tá? Fatores relacionados, por exemplo, à questão publicitária, isto é, no mundo inteiro nós tivemos uma concepção de televisão sendo modificada naquele padrão europeu, como você fez brilhantemente a análise no começo do nosso debate, daquela visão do Estado fazendo a intervenção para hoje um modelo liberal, com a ideia de que o meio de comunicação não pode ter intervenção do Estado, porque o modelo, na verdade, é um modelo no qual a economia se dirige livremente. Não pode ser assim, né? A gente tem que ter o controle, afinal de contas, a concessão como um fator público, né? Claro. Concessão essa que é dada pelo Poder Executivo, que deve ser renovada pelo Poder Legislativo, quer dizer, há um controle, sim, do Poder Público a respeito dessa situação. E poderíamos trazer até um debate filosófico a respeito. Muito interessante esse debate filosófico, porque essa mesma discussão que nós estamos travando aqui foi travada quando do início da televisão, né? Por pensadores, como, por exemplo, os pensadores da Escola de Frankfurt, filósofos muito importantes. A base da comunicação, quando nós estudamos, é exatamente os caras, né? Adorno, Horkheimer, esses filósofos, eles se preocuparam com a influência dos meios de comunicação na relação de homogeneização de pensamentos, de comportamentos, que hoje é uma realidade, né? Esse processo de massificação, ao mesmo tempo que ele é benéfico enquanto informação, e as redes sociais, a internet nos permite falar isso com uma certeza, ao mesmo tempo ele também é alienante, na medida em que a gente pensa de acordo com o que os meios de comunicação eles veiculam. Então, essas preocupações do ponto de vista jurídico, filosófico e sociológico poderiam ser colocadas tranquilamente dentro do seu texto. Perfeito. Então, parabéns pela maneira como você
traçou aí a questão universalista, viu? Parabéns, professor. Agora, professor, me diga uma coisa, quais as dificuldades, por exemplo, que você vê em relação a essa possibilidade de controle? Essa redação, por exemplo, poderia trabalhar com os obstáculos de caráter, por exemplo, institucional, como nós falamos agora há pouco, normativo e político? Então, vamos explicar para os nossos telespectadores. Essa rota de colisão que a gente tem colocado aqui a todo tempo, eu acho que o grande problema é esbarrar nesses fatores, né? Eu dirigiria o meu texto em cima disso. Do ponto de vista inicial que você falou, a grande questão é, de fato, o controle, a censura. Quer dizer, hoje a Constituição, ela não mais controla, a não ser através dos critérios etários, né? A censura não existe mais censura prévia. Exato. Não é? E não há uma restrição, portanto, à programação, a não ser em casos de violência, nudez, claro. Se extrapola, né? Quando se extrapola. Controlar a programação seria trazer de volta a censura, depois de nós eliminarmos essa censura prévia que era feita à ditadura militar. É uma preocupação enorme isso. Então, a construir hoje um controle de meios de comunicação dentro dessa possibilidade, como foi tentado por esse governo atual, é muito complicado, né? Muito difícil. Teria que ter uma discussão mais ampla. Essa rota de colisão, como nós falamos, leva a liberdade de expressão aos fatores relacionados aos princípios constitucionais que determinam, portanto, que isso deve ser controlado. Caso da regionalização, caso do aspecto relacionado, né, à questão cultural. Hoje há pouquíssima programação regional, pouquíssima. A questão é publicitária, tudo bem, mas se for uma concessão pública, por que não trazer isso como uma questão de imposição? Tá? Esses fatores seriam essenciais para esse debate. E a outra questão, é claro, é como fazer para mudar isso dentro de uma realidade no qual há uma concentração enorme de produção, de programação por parte de poucas empresas, né? Porque isso só pode ser feito via Congresso, vamos deixar claro, né? Só pode ser feito via Congresso e, obviamente, que ali existem os interesses todos colocados. Então, as dificuldades que, a meu ver, estariam sendo hoje as barreiras, os entraves para essa discussão mais democrática, se encontram dentro desses limites que você acabou de falar. Muito bem. Professor, eu quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação. Acho fantástico, é um tema que, inclusive, me interessa muito e a gente cada dia vai aprendendo um pouquinho e é importante que a gente possa trazer depois, outras vezes, até em outras situações, essa discussão sobre a concessão, porque a população não sabe, inclusive, a força que tem em relação a isso, essa questão da concessão pública, o que diz a Constituição, o que se manda, e isso é muito importante, é um tema interessante para que os alunos e os telespectadores... Isso tem acontecido no mundo inteiro. Exatamente. No mundo inteiro. Cristina Kirchner, na Argentina, tentou fazer um controle, não conseguiu. Aqui no Brasil a gente discute isso, a Europa já discute isso há algum tempo. Não tem a dúvida. Chegando num limite muito que vai ter que ser discutido, mas como você disse com muita propriedade... Com participação social. Exatamente. Com participação social. A lei precisa ser feita, a Constituição precisa ser regulamentada hoje, eu posso até adiantar, existe um projeto de iniciativa popular, são raros esses casos no Brasil, já discutindo o assunto. Maravilha, eu trouxe em primeira mão para a gente aqui. Professor Luiz André, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima terça-feira com mais um tema interessante no Saber em Debate. Sucesso e melhoras para a garganta aí, que eu sei que você está nessa dinâmica do dia a dia aí, né? São não sei quantas turmas aí, você competentemente comandando aí para que todos consigam ter o seu espaço aí do futuro no Enem, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo comercial, mas não sai daí, daqui a pouquinho eu converso com o cirurgião plástico, Dr. Joaquim Diegues, vamos falar sobre fenda palatina, lábios leporinos, sabe? Aqueles bebezinhos que nascem com aquela fenda aqui e tal, enfim, todos os detalhes, tem tratamento, como é que é aquilo, como é que faz, você tem alguém que tem na família, e vamos saber os detalhes daqui a pouquinho aqui no Fenômeno. Não sai daí, eu volto já. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino.
O acidente vascular cerebral, o AVC ou derrame, é uma das doenças que mais matam em Alagoas. Preocupado com essa situação, o governo estadual criou a primeira unidade de AVC do estado. Os pacientes terão atendimento específico, diminuindo os riscos de morte e sequelas. Cheguei aqui com o braço esquerdo paralisado, a perna esquerda, em 10 minutos eu já sabia o que eu tinha. A equipe é nota 10. O caminho é longo, mas a saúde em Alagoas está começando a mudar. Governo de Alagoas, trabalhando sério, a gente chega lá. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Você está a um clique de um sorriso mais saudável. Acesse apvida.com.br/vendas e adquira o plano odontológico do Apvida, que oferece ampla rede credenciada, mais de 2.000 pontos de atendimento e cobertura completa, com urgência 24 horas, consultas, exames e cirurgias. Tudo por apenas 83 centavos ao dia. É a maior cobertura pelo menor preço. Acesse apvida.com.br/vendas e faça já seu plano. Apvida mais odonto. Mais motivos para sorrir. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Pois é, estamos de volta com o Fenômeno, a vez do povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na NET das organizações Ardon de Mello. Olha, muito obrigado a todos pelo grande carinho da audiência e dizer a turma aí, nós vamos falar agora de cirurgia plástica, mas também de um assunto bastante interessante, mas vamos pedir calma, senão congestiona os nossos telefones. Já tem gente, quando fala em médico, em questão de saúde, é uma loucura, doutor Joaquim, porque você sabe que a saúde anda realmente, literalmente, caindo pelas tabelas, como diz a história, né? Enfim, mas hoje o assunto é muito importante, que eu estou recebendo com muito carinho aqui em nossos estúdios, o doutor Joaquim Diegues, competentíssimo cirurgião plástico, eu digo que eu conheço com muito carinho, sei da sua dedicação. E o assunto hoje vamos tratar sobre saúde, tá? O nosso telefone é o 3377-9097 para você fazer suas perguntas. A gente espera que você segure aí devagarzinho, calmo, se der congestionado, para não deixar a dona Magnólia mais agitada do que ela já está agora com as ligações que a gente recebe no nosso via ponto, tá bom? Muito bem. Gente, olha, um levantamento, só para vocês terem ideia, um levantamento da Academia Americana de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço afirma que cerca de 1.000 bebês nascem com lábio leporino e fenda palatina. Além desse número, cerca de 2.000 bebês, 2.000 bebês nascem com fenda palatina e que 20% das fendas são as chamadas fissuras labiais, que é isso que nós vamos saber com o doutor Joaquim daqui a pouquinho. Mas elas podem, inclusive, ser curadas e tem, inclusive, tratamento. Então, calma para você que tem o seu bebezinho com essas fendas, ou enfim, com toda essa situação que nós mostramos agora aqui. E ele, inclusive, vai explicar melhor para a gente, que ele sabe 200 bilhões de vezes mais do que eu e do que você do outro lado também aí, e vai explicar para a gente os detalhes todos. Eu vou conversar agora com o cirurgião, médico cirurgião plástico, conhecidíssimo, doutor Joaquim Diegues. Doutor Joaquim, primeiro um bom dia, um prazer tê-lo aqui, para a gente debater um assunto muito importante e que a gente tem percebido que, pela quantidade de ligações, as pessoas realmente têm essa dificuldade de saber como tratar essa situação. Primeiro, doutor, um prazer tê-lo aqui, mais uma vez, sei que sua agenda é bastante corrida, a gente sempre tentando buscá-lo e, logicamente, você atendeu com muito carinho nosso pedido de vinda aqui no programa.
Doutor Joaquim, o que é, na verdade, o lábio leporino e a fenda palatina, para que os nossos telespectadores possam saber? Ok, Wilson, bom dia. Bom dia aos telespectadores do programa. Eu agradeço muito suas palavras e realmente assim, é um prazer a gente estar aqui para poder esclarecer um pouco sobre esse tema tão importante. O prazer é nosso, fique tranquilo. Veja bem, a fenda palatina e a fenda labial é uma patologia, uma formação congênita, tá certo? A criança já nasce dessa forma e é exatamente um defeito na formação da face durante o período embrionário, o período de formação do bebê. Então, existem falhas de migração dos tecidos da face e o bebê nasce, infelizmente, com aquela fenda, que pode ser uma fenda unilateral, uma fenda bilateral no lábio, uma fenda que passe através da parte da gengiva, seja labial e palatina, que é o vulgo céu da boca, exatamente, né? Isso. Então, assim, a lesão pode ser só labial, pode ser lábio-palatina e pode ser só palatina e não acometer o lábio. Entendi. Então, na verdade, só para que a gente entenda, isso vem desse nome leporino, vem para dar lebre, é isso? Por conta daquele corte aqui, é isso? Nome consagrado, o nome assim, popularmente, né? Claro. Difundido, lábio leporino, mas o nome técnico é a fenda labial e a fenda palatina. Qual é o caso que é mais complicado, que se tem que tratar rapidamente, doutor Joaquim? Tem casos, por exemplo, você falou da questão do céu da boca, né? Da questão do palato aqui, enfim, isso dificulta a respiração, dificulta a alimentação, deglutição? Afeta exatamente isso. A criança, quando nasce dessa forma, ela deve procurar, os pais devem procurar uma orientação, inicialmente cirurgião plástico, fonoaudiólogo, né? O próprio pediatra faz esse encaminhamento e aí começa a ser feita toda a orientação para que a gente tenha mais na frente, né, o tratamento correto. Então aí vocês estão vendo as imagens, a fenda labial, né, lábio palatina, aqui embaixo mais vocês estão vendo o lábio dos dois lados, né, com a pré-maxila ali no meio, logo abaixo do nariz. Há uma tendência dessa região ali da pré-maxila ficar bem ela vem para frente, sabe? Ela fica projetada e ali atrás, naquela foto mais abaixo ali, você está vendo a fenda palatina. Caramba, bilateral. Fica aberta mesmo. Fica aberta. Existe uma comunicação total entre a cavidade nasal e a cavidade oral da criança. Então, tem criança que pode até, inclusive, se sufocar? Pode sim. Existe toda uma maneira para alimentar essas crianças, orientação, e as cirurgias corretivas, elas serão feitas assim que a criança atingir determinada idade, geralmente a partir dos 3 meses a gente já pode pensar em operar o lábio, e o palato, o céu da boca, demora um pouco mais. A partir de 1 ano e 6 meses, 2 anos, a gente já pode fazer. Lembrando que essa patologia, Wilson, é uma patologia que não apenas o tratamento cirúrgico é quem vai resolver. A criança que nasce com fenda labial, fenda palatina, fissura labial, lábio palatina, ela é uma paciente que vai ter um tratamento até a sua adolescência, até os 17 anos. Porque está em crescimento. Porque é uma patologia que tem que ser tratada de forma multidisciplinar. É ortodontia, é ortopedia de maxilares, é o cirurgião plástico, fonoaudiólogo, psicólogo, otorrino. Então, é um tratamento multidisciplinar. E como fazer? Nós estamos recebendo muitas ligações. Primeiro tem o telespectador, ele dando os parabéns, viu? Pela maneira, dizendo que, inclusive, acho que é uma paciente sua que está te dando os parabéns. Acho que fez algum... Deixa eu até explicar, a gente não cita nomes das pessoas, porque se a gente citar o nome de uma, eu tenho que citar o nome de todas. Como nós estamos com muitas ligações, enfim, mas está lhe dando os parabéns pelas suas mãos mágicas, palavras da sua paciente. Está dando os parabéns, que você é muito simpática e está dizendo que está perfeita, tá bom? Ela fez cirurgia de mama. Então, eu vi que suas mãos são ali, não só no nariz, na questão palatina, mas em outras partes do corpo, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Me diga uma coisa, então, a criança que está com esse problema, como ela deve procurar ajuda? O pediatra geralmente faz um encaminhamento. Então, os pais devem procurar a rede pública, o SUS atende isso aí, tá certo? A cirurgia realmente é difícil conseguir, infelizmente, pelo SUS. A gente está com um trabalho aí há mais de 6 anos, Wilson. A ONG, a Operação Sorriso, veio a Maceió, nós participamos durante 6 anos e, infelizmente, é difícil a gente conseguir um programa de cirurgias de forma continuada durante o ano todo. Então, nós ficamos nessa de missão anual e não consegue andar. Dá continuidade. Mas hoje, eu diria a você que hoje, nosso Pau do Açúcar tem um colega, um cirurgião plástico bem experiente já em Maceió, que continua fazendo, e nós estamos tentando viabilizar isso através de outros hospitais, tentar viabilizar via SUS para que os pacientes sejam operados, tá? Exatamente, porque, inclusive, tem uma telespectadora que ligou agora que tem o filho da secretária dela, que
tem 3 meses, tem inclusive, eu acho que essa fenda palatina, ela está dizendo o seguinte, que ele se sufoca ao mamar e se sufoca a qualquer coisa que ele bota para fora. É isso? Bota para fora, exatamente. E o que fazer? Como ela deve proceder, doutor Joaquim? Tem que alimentar o paciente, a criança um pouco mais sentada, evitar deitar tanto. Existem algumas mamadeiras que têm o bico mais comprido. Então, isso tudo o pediatra, o próprio fonoaudiólogo pode fazer essa orientação. Tá? E assim que chegar na idade mais perto de 1 ano e meio a 2 anos, aí sim fazer a cirurgia corretiva e continuar o tratamento com acompanhamento de ortodontista, da parte do dentista. Essas crianças muitas vezes têm problemas auditivos, infecções, sinusites, otites. É muito comum pela comunicação que existe, então restos alimentares, né? É um tratamento complexo, Wilson, um tratamento longo, e a gente frisa muito a necessidade dos centros de referência de tratamento. Infelizmente, no Brasil, os centros se localizam mais no sul e sudeste, e aí você imagine o problema dos pais terem que se deslocar, o custo que isso gera, de ter que estar fazendo revisão, como é uma patologia que tem que haver uma reavaliação periódica, é muito complicado. Então, a gente tenta ver e pede ao governo também que vamos tentar fazer um centro de referência para que a gente ajude a população de uma forma mais tranquila. Entendeu? Exato, até pela grande quantidade de pessoas, né? Vocês terem ideia, estão perguntando o que causa essa má formação? É uma etnia? De onde é que vem isso? Olha, a patologia, a fissura lábio-palatina, ela é multifatorial. Então, existe o fator genético que está envolvido e existe o fator ambiental. Então, a exposição a algumas substâncias, a gente sabe que, por exemplo, existem medicamentos anticonvulsivantes, tratamento de convulsão, que se for utilizado durante a gestação, chega a aumentar em 10 vezes a chance de causar, da criança nascer. Exposição a fumo, ao álcool, exposição a alguns agentes medicamentosos podem levar a esse tipo de problema, juntamente com a questão genética. Entendi, então, muito bem. Olha, tem algumas pessoas ligando para cá, para a gente também, doutor Joaquim, eu sei que a questão de ética, eu sei que o senhor é bastante ético, querendo saber o seu contato. Eu não sei se a gente pode... Eu vou fazer o seguinte, olha, eu já sei até, porque a questão de ética, enfim, vamos fazer o seguinte, você pode ligar para cá e posteriormente aqui a gente passa, tá bom, diretor? A gente passa o telefone para vocês, tá bom? É isso mesmo, doutor Joaquim? É isso mesmo. Na verdade, a gente recomenda que as pessoas procurem o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ou o próprio site do Conselho Regional de Medicina, e existe lá o nome da gente e o contato, e a pessoa pode procurar através desse tipo de informação no próprio site da sociedade. Muito bem. Tem muita gente perguntando aí, o 3377-9097, você conseguiu congestionar os nossos telefones, doutor Joaquim? É o seguinte, perguntando que, como o senhor é cirurgião plástico, além da questão da fenda palatina, o lábio leporino, que foi muito bem explicado e exposto pelo senhor, vamos falar então, quais são as cirurgias mais recorrentes, digamos assim, quais são as mais procuradas nos consultórios? Bom, no consultório particular, né, na clínica privada, as cirurgias que geralmente a gente faz numa maior frequência, a lipoaspiração, aumento mamário com prótese de silicone, as plásticas de mama, tanto redutora como suspensão, que é a pexia mamária, e a abdominoplastia, são as mais frequentes. No público masculino, rinoplastia, que é a cirurgia do nariz. Estou precisando fazer a minha aqui, todo mundo. Para vocês terem ideia, quando eu falei na outra entrevista, era o doutor Joaquim, que eu tinha citado o nome, é justamente esse que está conosco aqui para fazer. Eu não fiz ainda, porque eu que tenho medo, mas ele já disse, vamos fazer, vai ficar tranquilo, e eu já vi uns antes e depois de algumas pessoas, fantástico, me deu muita vontade, não só tenho medo de injeção, essas coisas de medo é meu mesmo, tá? Mas a mão dele, eu garanto, tenho certeza que eu vou ficar muito mais bonito, se é que pode, hein? Muito bem. E a rinoplastia, então, por exemplo, no caso do nariz, o que mais se procura o quê? Esse aumentozinho daqui, como é que chama isso aqui? O papagaio? O dorso, né, nasal, a giba nasal. Então, assim, a cirurgia do nariz, hoje em dia, ela realmente avançou muito nos últimos anos, o estudo dessa fisiologia do funcionamento nasal, e o cirurgião plástico não se preocupa só apenas com a parte estética. Hoje em dia, a gente tem formação, juntamente com alguns colegas que trabalham, muitas vezes a gente recorre ao otorrino também, para que essa plástica do nariz não seja só estética, mas sim funcional. Não adianta o paciente ter um belo nariz que não funciona, que não respira bem. Pois é. Então, essa é a nossa preocupação primordial, avaliar essa função nasal através de tomografia, de exame endoscópico nasal, o otorrino faz essa avaliação, e se houver necessidade de abordagem conjunta, nós faremos a abordagem conjunta para que o paciente resolva o problema estético e permaneça ou melhore a sua função
fisiológica de respiração nasal, tá? Muito bem. Tem telespectador perguntando, por exemplo, em relação é isso? As bolsinhas dos olhos? Como é que chamam aquilo, doutor? A plástica das pálpebras, as bolsas de gordura da pálpebra inferior. Aquilo, como é que é feito? É como se fosse uma lipoaspiração, é isso? Não. Na verdade, as bolsas de gordura das pálpebras inferiores, nós removemos uma parte delas. Elas têm uma função importante de proteção do globo ocular, então não se remove totalmente, uma porção, ou às vezes a gente faz apenas modificação da localização dessa bolsa, um reposicionamento. Mas isso é através de uma plástica chamada blefaroplastia, que é a plástica da pálpebra superior e inferior. Muito bem. Nós temos mais imagens, inclusive, em relação Sim, esse tema aí, no caso, é a reconstrução de mama, né? Isso. É um assunto, assim, que eu gostaria de deixar aqui uma observação e um aviso às mulheres, né? As alagoanas e as brasileiras em geral, é que não se descuidem, não sejam negligentes com relação à prevenção do câncer de mama. O câncer de mama é o câncer que mais atinge as mulheres no mundo todo. Para você ter ideia, responde por 25% mais ou menos de todos os tipos de câncer da mulher. E o ano passado, em 2014, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, ele solta uma estatística anual onde você imagina em torno de 57 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. Ou seja, 56 casos novos para cada 100 mil mulheres. Isso é uma estatística que mostra como é elevada a incidência e a prevalência dessa doença. Então, há necessidade realmente de um cuidado do exame periódico, do autoexame mamário, da consulta ao ginecologista, ao mastologista. Não deixem passar esse assunto, porque nos casos onde é diagnosticado, se for precoce, há tratamento e as chances de sobrevida em 5 anos nos países desenvolvidos chega até 85%. No Brasil, em torno de 50% a 60%, dependendo do estágio de diagnóstico e o tratamento. Claro. A reconstrução hoje é uma realidade tranquila, doutor Joaquim, para as pessoas, porque para a mulher é uma mutilação, né? Retirada, por exemplo, né? Aquelas imagens. Isso. Coloca, por favor, diretor, as imagens novamente para que ele possa explicar. Quer dizer, uma mulher que teve que ter retirada a sua mama. Isso. Esteticamente para ela vai ficar terrível, mas pode ser feita a reconstrução. Isso. Exatamente, ali vocês estão vendo já a mastectomia realizada, aquela incisão, o primeiro tratamento ali é o uso de um expansor de tecido, tá? Após a remoção de todo o tecido mamário pelo mastologista, às vezes a necessidade de remoção de tecido da axila com os linfonodos, e a gente parte para a reconstrução, que existem várias modalidades de reconstrução, Wilson. Nós temos um arsenal muito grande, o expansor é apenas um desses tipos, né? Que é colocado abaixo do músculo peitoral maior, na região do tórax, e esse aqui do lado é uma prótese expansora, ela tem silicone, tem a parte de expansão com soro fisiológico, e aí a gente tem várias maneiras de reconstruir a mama. Se tiver mais alguma imagem que possa... Não sei se tiver mais alguma imagem. Pode trazer mais imagens aí para a gente poder... Olha aí está mostrando ali a prótese colocada atrás do músculo peitoral, no perfil, tá? E no final já a mama reconstruída, sem o complexo areolo papilar ainda. A outra imagem aqui do lado é mais um tipo de reconstrução, que é usando o tecido do abdômen. Faz um túnel e leva esse tecido lá para a região torácica e reconstrói. A gente consegue reconstruir a mama. E posteriormente, se tiver outra imagem, é a reconstrução dos complexos areolo papilar. Aí está aí, que são várias as opções, várias as técnicas existentes que a gente reconstrói areola e papila, até mesmo com tatuagem ou próprios retalhos locais ou enxertos de pele. Que maravilha, né? E ali a imagem da parte das costas da paciente, onde existe um músculo chamado latíssimo do dorso, ou o grande dorsal, que a gente também pode mobilizá-lo com um tecido cutâneo, também com pele, para a região anterior e reconstruir a mama com ele com prótese, tá? Caramba, é um trabalho, é uma arte, né? Exatamente, na verdade, né? São artesãos, né? Também, porque não deixa de ser um trabalho também bastante minucioso, não é uma coisa só da reconstrução fisiológica, mas sim a questão também da estética que fica, né? Perfeito, né? Com certeza. A reconstrução mamária, a mama ela representa para a mulher não só a questão da amamentação, mas um aspecto, um símbolo sexual da mulher também, muito intenso. Muito então, importante. A reconstrução mamária para a paciente, ela é fantástica. Psicologicamente, a paciente que submete a uma mastectomia, retirada da mama e reconstrói a mama, ou de forma imediata, que é o ideal, se o caso permitir, ou posteriormente, a evolução dela, a maneira como ela vai enfrentar esse problema, porque é um problema longo, 1 ano, 2 anos de tratamento, é totalmente diferente, Wilson. É completamente diferente. Doutor Joaquim, olha, eu queria passar mais a tarde toda conversando aqui, infelizmente o nosso tempo fica curto, já passamos do nosso horário, mas a gente fica muito feliz de trazê-lo aqui para discutir essa situação aí sobre os lábios leporino e a fenda palatina, explicado aí, aliás, dos nossos telespectadores, várias pessoas ligando, dando os parabéns pela maneira como o senhor explica com muita facilidade que eles conseguiram entender, não é? Então ele disse que vai presentear a esposa com, ela quer fazer, é aumentar ou diminuir? Tá, ela quer aumentar a mama. Muito, é um
presente que é para ele, né? É para o senhor o presente, né? Muito bem. Isso. Só para concluir mesmo, rapidinho, só queria deixar assim claro a população que existe hoje em dia, o que está se fazendo mais recente com relação à reconstrução mamária é a lipoenxertia. É a utilização da gordura lipoaspirada para reconstruir mama. Então a gente tem visto nos últimos congressos, os americanos já vêm estudando isso há uma década quase, reconstrução sem utilização desses retalhos que eu mostrei, abdômen, doce e prótese, apenas com gordura e resultados formidáveis. Então provavelmente isso daqui mais um tempinho a gente está começando, provavelmente daqui mais uns anos isso vai estar sendo feito em larga escala aqui no Brasil também. E resolve dois problemas, ela fica com a barriguinha sequinha e reconstrói a sua mama. Maravilha isso. Que bom então esse avanço da medicina. Doutor Joaquim Diegues, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença aqui, as suas informações, receba o carinho dos nossos telespectadores. Vamos trazê-lo outras vezes aqui para debater alguns assuntos e questionamentos dos nossos telespectadores, que são muitos, né? Infelizmente o tempo é curto, mas a gente quer agradecer bastante aqui as suas informações e receba também o carinho, como eu já disse, dos telespectadores, muitos, inclusive achando muito interessante pela maneira como você explicou, mesmo com os termos técnicos, mas a população conseguiu entender, ilustrando, com imagens e explicando os detalhes. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Sempre que precisar, esse espaço está à sua disposição. Muito obrigado. Tá bom? Um abraço. Bom dia, bom trabalho, sucesso, fica aqui com a gente, tá bom? Pois é, eu conversei com o doutor Joaquim Diegues, cirurgião plástico, e dizer às pessoas todas, não dá para a gente fazer todas as perguntas por conta do nosso tempo, tá bom? Mas eu vou trazê-lo aqui outras vezes para a gente debater sobre isso, tá bom? Muito bem. Olha, a crise, gente, ela piora o endividamento de Alagoas, que discute parcelar salários de servidores. A folha dos aposentados cresce e não há dinheiro novo sendo gerado na economia brasileira em recessão. E daí? Esse é um assunto que chega hoje, de novo, na mesa do presidente do Congresso, Renan Calheiros. Vamos saber os detalhes na coluna No Ponto com Odilon Rios. Acompanhe. Em meio à crise econômica, o endividamento de Alagoas alcançou 153% da receita anual e pôs o estado no vermelho na mesma lista de risco de lugares como o Rio Grande do Sul, que parcela o pagamento do salário dos servidores públicos. O teto do endividamento é de 200%. O Rio Grande do Sul ultrapassou este teto. E daí? Esta é uma das razões para o governador de Alagoas, Renan Filho, não descartar o parcelamento dos salários do funcionalismo, ainda que ele meça as declarações sobre isso. 27% do PIB alagoano dependem do governo, um dos maiores percentuais do Brasil, ou seja, o servidor recebe o salário, compra no comércio, supermercados, movimenta a economia local. Parcelar salário significa alterar as regras deste jogo, gerar desconfiança para os empréstimos consignados, aqueles que são descontados na folha do funcionalismo público, por exemplo. Como emprestar a alguém que não sabe quanto vai receber no final do mês? Além disso, até o final do ano, Alagoas vai gastar R$200 milhões a mais no pagamento de aposentados. Hoje a folha é de 1 bilhão e 300 bilhões. Até dezembro, 1,5 bilhão. E até o final do ano que vem, 1 bilhão e 800 milhões. Aposentados não podem ser demitidos do serviço público, mesmo se a crise alcançar a soleira do gabinete do governador. E daí? Daí que tudo se altera se a economia nacional estiver em movimento, e na semana passada o governo admitiu que o país está sob recessão técnica. E ontem o governo Dilma anunciou um orçamento sem pedaladas, com déficit de 30 bilhões de reais. A conta será paga pelos estados e municípios, e os prefeitos estão hoje em Brasília para cobrar uma posição do presidente do Congresso, Renan Calheiros. Agosto acabou, mas o desgosto não passou. O caldeirão continua fervendo e nós continuamos a cozinhar dentro dele. E olha, muito bem, sempre no ponto Odilon Rios. E olha, no centro de Maceió, vários edifícios estão abandonados. No edifício Humberto Santa Cruz, que pertencia ao INSS, cerca de 120 famílias sem teto vivem em condições precárias. E a nossa equipe de reportagem entrou no local e mostra agora a luta dessas pessoas. Vamos acompanhar nessa matéria especial de Porlane Santos e Flávio Santos. Acompanhe.
Conhecida como Paraíso das Águas, Maceió encanta a todos que a visitam. A riqueza na história, cultura e diversidade ambiental é tão grande que quase deixa escapar despercebidas as mazelas que a má distribuição de renda causa aos moradores da periferia. É o caso das 120 famílias que há 2 anos ocupam o edifício Humberto Santa Cruz, situado no centro da cidade. São mais de 150 adultos e 65 crianças, que mesmo estando na região central da cidade, por onde milhares de pessoas passam todos os dias, se tornam invisíveis pela imensa barreira social que as marginaliza. A reportagem da TV Mar resolveu entrar e mostrar a subvida dos ocupantes do edifício que já pertenceu ao INSS, mas foi interditado devido às condições precárias da estrutura. São gambiarras elétricas, instalações hidráulicas improvisadas, animais peçonhentos, infiltrações e muito lixo. A lista de problemas do edifício é imensa, mas quase nada se comparada ao ambiente hostil em que as famílias sobrevivem. Ao cruzar por essa porta, nós nos deparamos com a baixa luminosidade e com a umidade do local. Aqui dentro não há banheiros e os moradores são obrigados a despejarem os seus dejetos aqui mesmo, onde moram. E o mau cheiro é perceptível até para quem passa na porta. E acredite, aqui dentro chega a arder nos olhos. Chegando ao local, nossa equipe foi recebida com alegria por uma das moradoras. O dia era de festa para a família de Carlinda. Seu filho do meio completava 6 anos. Balões de aniversário, doces e salgados de festas, tudo muito simples. Mas Carlinda fez questão de tentar ofuscar da memória de seus filhos a dura realidade a qual são obrigados a vivenciar todos os dias. Você gosta de morar aqui? Não. Por que você não gosta? Porque aqui não dá pra brincar. E também eu não arrumo tantos amigos assim. As famílias que ocupam o edifício Humberto Santa Cruz são sem teto de toda parte do estado. A grande maioria depende dos programas sociais do governo federal. Elas foram despejadas em 2013 de um terreno situado no bairro Santa Lúcia e, após mais 2 invasões sucedidas de despejos, se instalaram sob a falsa segurança do novo lar. A gente veio da Santa Lúcia, a gente morava nos barracos da Santa Lúcia, onde houve o despejo, né? Teve a entregação de posse, teve o BOP entrou com tudo, não teve pena das mães que estavam grávidas, das mães que tinham criança, as mães perderam muitos móveis, perderam muitas coisas, muitas mães levaram bala de borracha também no corpo, né? E a gente ficou sem canto para morar e vimos em seguida a Eletrobras. Fiquei na Eletrobras por uns dias lá, uma semana, e de lá nós saímos em direção ao centro, né? Que a gente ocupou o prédio daqui do centro de Maceió, né? Carlinda divide seu espaço com mais 7 pessoas. Cada barraco possui em média 20 metros quadrados. Não há paredes e o que divide os cômodos são os próprios móveis. É comum vermos lonas estiradas sobre as camas. É que mesmo estando no térreo, quando chove, a água infiltra, passa pelos 4 andares acima e molha tudo embaixo. Aqui, quando chega a noite, a gente para dormir, aí começa a se organizar. Tem cama que dorme 4 pessoas, outra dorme 3, outra dorme 2, só aquela que dorme uma, que é uma senhora, né? E aqui no tempo de chuva aqui é um pesadelo, porque é o chão e o teto. O teto fica dessa situação assim, é o plástico, a gente estica o plástico para cá, com caída para o chão, para quando a água descer, cair no chão, para não molhar a cama. E as crianças não adoecer, né? São tantos problemas que, somados, culminam com a grande reincidência de doenças causadas pela falta de condições sanitárias. Diarreia, problemas de pele, leptospirose e dengue são enfermidades comuns por aqui. E quando se fala de assistência pública, a resposta é uma só. O poder público nunca veio até aqui, não. Nós pedimos todo dia a Deus, né, que toque principalmente no coração dos prefeitos, né, que tem, né, dos nossos governadores, que veja a nossa situação e tire a gente daqui o mais rápido possível, porque a gente não aguenta mais isso. Em contato com a Secretaria de Assistência Social do município, responsável pelo atendimento às famílias, fomos informados através de uma breve nota que o órgão já havia esgotado suas possibilidades de ajudá-las. No documento, a Secretaria informou que equipes do atendimento socioassistencial estiveram no prédio, mas os ocupantes do espaço se negaram
a receber atendimento. Mas a quase 40 quilômetros dali está a esperança de dias melhores para os moradores do Humberto Santa Cruz. É o residencial Parque dos Caetés, localizado no Benedito Bentes. São 2.976 unidades sendo construídas para abrigar famílias como a de Vera Lúcia, que, emocionada, clama por assistência e dignidade. Não queria que tá na pele de ninguém, não. Só quem sabe é quem vive aqui dentro. Só quem sabe é quem vive aqui dentro dia a dia. Eu saio de manhã e chego de noite no meu trabalho. Eu me sinto uma rainha. Quando eu chego aqui, eu me sinto pior do que um cachorro desprezado, porque é poucos que olham pra gente. Não importa as condições daqui, a gente vê, mas que mora cidadão de bem, mora mulher casada, criança, tá entendendo? Deficiente, e ninguém não olha isso. Oh, mas a casa não já está pronta. As obras financiadas pelo governo federal através do programa Minha Casa Minha Vida já estão sendo concluídas e a promessa é que serão entregues no final deste ano. Mas este já é o segundo prazo dado pela Prefeitura e as famílias aguardam que desta vez ele realmente seja cumprido. Em maio do ano passado, o secretário nos prometeu que em julho de 2015 estaria entregando esse conjunto para o pessoal. Não é? Em julho de 2015 não aconteceu, então agora nós estamos numa expectativa para dezembro, não é? E estamos vigilantes também, porque para o ano já é um ano eleitoreiro e nós não queremos, não é, que aconteça politicagem com um conjunto tão esperado há mais de 3 anos, quase, não é, para esse pessoal. As obras do Parque dos Caetés, elas estão no ritmo bastante acelerados. Eu diria que a parte de habitação está concluída. A parte de infraestrutura também está praticamente pronta. Nós estamos apenas fazendo os equipamentos comunitários, as escolas, a creche, o posto de saúde, para que possamos fazer a entrega em dezembro desse ano, como estava previsto anteriormente. E enquanto as famílias esperam, o que resta é admirar de longe o que, por direito, já deveria ser delas, uma moradia digna. Pelo que a gente está morando, ver uns prédiozinhos desse pronto e a gente só olhar e não poder chegar lá. A gente ainda crê que um dia a gente vai ter a nossa casa, uma casa digna para colocar os nossos filhos e eles terem um futuro melhor, né? Parabéns pra você. Olha, sinceramente, é de cortar o coração, sabe? Só sabe, eu estou dizendo isso porque eu estive nesse local. Eu estive nos 2 prédios, o que hoje está depenado, está só o esqueleto, que é o edifício Palmares, e estive nesse prédio também, subi andar por andar, até o último andar, conhecendo a história de cada família dessa e o sofrimento que é. Eu só espero que essas casas sejam entregues o mais rápido possível, aí como estava na programação até dezembro, porque vejam que coisa, é um aniversário lindo de uma criança inocente, que não sabe muito o que está acontecendo, sofre porque vê a mãe sofrendo, os irmãos, enfim, sem comentários. Vamos embora, por hoje. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser. Vamos torcer, o que a gente puder fazer para que eles consigam ser contemplados e vão para um lugar digno, para ter a sua vida mais tranquila, com a família. Nós vamos lutar para isso. Até amanhã.